boss. Calouros, sejam muito, mas muito bem-vindos à nossa quarta e última aula da nossa temporada de aulas sobre perícia criminal. A gente teve aí nas nossas 3 aulas anteriores a oportunidade de conhecer a perícia, conhecer os âmbitos periciais, os profissionais de diferentes áreas que estão envolvidos em prol de justiça, de fazer a sua perícia, né, para trazer esclarecimentos aí para nossa sociedade. A gente falou sobre as técnicas práticas da perícia. A gente falou até um pouquinho sobre as composições químicas, né? Como que faz para coletar digitais em cena de crime. A gente falou um pouquinho também sobre os fluidos corporais, sangue, sêmen. Então, tudo isso foi a temática das nossas primeiras, segundas e terceiras, aliás, primeira, segunda e terceira aula de perícia. E essa quarta e última aula, ela é o encerramento, o fechamento, para que você possa agora concluir o seu estudo dentro da perícia criminal, perfeito? Antes de iniciar o conteúdo, já vou te dar aquela dica que é padrãozinha, né? Que é o seguinte: se por algum motivo você não assistiu às aulas anteriores, para agora e não avança no conteúdo. Volta, assiste essas gravações, porque é muito importante que você consuma o conteúdo numa ordem cronológica. Olha só, você não tem desculpas para não assistir dentro de uma ordem cronológica. Por quê? Porque o conteúdo que eu montei aqui, ele é um conteúdo bastante objetivo, então eu não fico de enrolação, explicando coisinhas que que não vão fazer diferença para o teu conhecimento. Onde, dentro do nosso período aqui que a gente vai estar estudando, você vai absorver só o que interessa de informação. Então eu já limpei a maioria das enrolações, né? Então a nossa intenção não é ficar batendo papo aqui, e sim ir direto ao ponto, tá? Então volta, assiste, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena e vai te ajudar a entender mais desse mundo pericial, perfeito? Calouros, é o seguinte: essa quarta e última aula, ela vai ser uma aula dedicada à balística. Por que balística? Porque a balística, ela está muito inserida dentro do mundo pericial, muito inserida. Então, a balística, ela é uma das principais disciplinas e é uma das disciplinas mais difíceis, né? Mais intrigantes ali dentro da perícia. Por quê? Porque é através dela que a gente busca entender, analisar e interpretar o que a gente chama de eventos relacionados ao uso de armas de fogo, né? Então, por exemplo, a trajetória, o impacto desses projéteis, né, em diferentes contextos. Então, se um projétil atinge de repente, uma região do corpo onde tem cartilagem, vai ter um impacto, vai ter uma reação diferente do que uma outra área que não tem essa cartilagem, né? Uma área com ossos, de repente sempre vai ter um resultado diferente. Então a balística, seja ela em cadáveres ou objetos, ela vai revelar esses detalhes minuciosos que podem ser decisivos para uma investigação, beleza? Em uma cena de crime, por exemplo, calouros, a análise balística, ela vai determinar de onde um tiro foi disparado, o tipo de arma que foi utilizada, a distância entre o atirador e a vítima. Então essas informações, elas são importantes não só para reconstruir o que aconteceu, mas também para identificar se aquela pessoa que está respondendo, né, ali judicialmente, se ela é de fato uma suspeita, né, e tentar estabelecer a relação dessa pessoa com o evento, perfeito? Agora, nos cadáveres, a balística, ela já vai revelar detalhes, por exemplo, como o calibre da munição, a entrada e a saída do projétil, porque tudo que entra sai, ou tenta sair pelo menos, né? Então, em alguns casos, você olhando ali no cadáver, a gente consegue até ver a posição da vítima no momento do disparo.
Então, todas essas análises vão colaborar muito para determinar se a morte, por exemplo, foi um incidente, se foi um suicídio, se foi um homicídio, alguém foi lá e matou essa pessoa, tá? Então, objetos, por exemplo, que são atingidos por projéteis, eles também fornecem pistas muito importantes. A forma como um projétil penetra ou de repente ricocheteia em diferentes superfícies também vai ajudar a esclarecer a dinâmica de um tiroteio ou a intenção por trás de um disparo específico, tá? Então a gente vai iniciar aqui, calouros, falando sobre lesões causadas por projéteis de arma de fogo, tá? Para você que não sabe, projéteis de arma de fogo tem uma sigla e essa sigla se chama PAF. Então a gente vai estudar agora a relevância dela na balística forense, beleza? Eu gosto muito desse conteúdo e vocês não fazem ideia do quanto eu manjo dessa parte de balística. Lógico que a gente não pode falar que sabe tudo, mas é um assunto que eu particularmente eu sou apaixonado. Eu acho que cada um tem uma paixão por alguma coisa. A minha é arma de fogo, é balística. Eu gosto muito desse assunto e está muito mais no meu nível de conhecimento do que outros conteúdos. Embora, né, eu tenha alguns conhecimentos até um pouco fora da minha realidade de dia a dia de trabalho, mas eu gosto muito mesmo de balística, tá? Isso é só uma curiosidade para você que está aqui comigo absorvendo esse conteúdo. Calor, uma arma de fogo, ela dispara com uma potência, certo? E quando ela atinge o corpo, ela não só causa um ferimento, mas ela deixa marcas e padrões específicos, tá? Então a balística, ela se concentra nesse detalhe. Ela desvenda as circunstâncias exatas desses incidentes violentos que envolvem arma de fogo, tá? Nós temos aí dentro da balística o que nós chamamos de balística terminal. E a balística terminal ela se concentra na análise de como os projéteis interagem com o alvo ao impacto. E elas dão uma ideia para a gente sobre como esse evento aconteceu, beleza? Isso é muito visto na balística de lesões. O Código de Processo Penal brasileiro, ele fala da necessidade de documentar a cena do crime meticulosamente. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que o perito ele vai fazer a fotografia dos cadáveres, vai fotografar o cadáver na posição que ele foi encontrado, ele vai registrar todas as lesões externas, vai ver os vestígios que estão relacionados àquelas lesões, né? Então ele vai procurar uma faca, uma arma de fogo, um estojo. Então tudo isso está dentro da cena do crime. Então a análise detalhada dessas lesões traz uma ideia do que aconteceu, perfeito? Então vamos falar agora de um caso prático de ferimento de entrada. Imagine que uma vítima foi encontrada com um ferimento de entrada, no caso de um projétil, pequeno e limpo, sem queimadura, sem vestígio de pólvora ao redor ali do ferimento. O que isso sugere? Isso sugere que o disparo aconteceu de uma distância maior, tá? Agora, quando um ferimento de entrada de projétil, entrada de bala, vamos dizer assim, para ser mais simples, quando ele fica queimadinho ao redor ali do buraco da bala, isso indica que é um tiro a queima-roupa, tá? E isso traz o que nós chamamos de efeitos secundários. Vamos analisar esse ferimento. Quando a gente analisa ele, a gente vai entender os efeitos secundários daquele disparo. Por exemplo, fraturas ósseas, que são resultantes do impacto do projétil. Tudo isso ajuda a gente a determinar a trajetória e o ângulo do disparo, beleza? Então não é só, o perito só não vê a parte externa, né? Então ele vai estar prestando atenção, ó, de acordo com essa vítima aqui, de acordo com o jeito que ela está caída no chão, provavelmente o agressor, que é o autor do disparo, ele estava naquela janela ou atrás daquela porta.
Então tudo isso vai explicando, vai desenhando pra gente, vai criando um filme do que aconteceu, tá? A gente tem também o que nós chamamos de efeitos explosivos. Em alguns casos, principalmente quando a munição da arma é de um alto calibre, o impacto do projétil ele vai causar um efeito explosivo. E por que um efeito explosivo? Porque quando atinge ali, causa um dano gigante ao tecido e ao redor da área de impacto, tá? Agora, falando sobre trajeto do projétil. A gente examina a trajetória do projétil através do corpo. E isso ajuda a gente a identificar a posição do atirador em relação à vítima do momento do disparo. E tem uma diferença entre trajeto e trajetória, tá? Trajeto é depois que acertou o cadáver, ou a pessoa, né, o corpo, se a pessoa ainda estiver viva. Trajetória é a trajetória que tem desde o momento que a arma foi disparada até aquele projétil ser expelido pela boca do cano da arma, vamos dizer assim, tá? Então existe essa diferença. Agora, ferimentos de saída é muito óbvio, não precisa nem falar, né? Tem o ferimento de entrada, que é onde o projétil entra, e o de saída, que é por onde sai. O ferimento de saída, essas lesões, elas geralmente são muito maiores e muito mais irregulares do que os ferimentos de entrada e ajudam a confirmar a direção do disparo, tá? Calouros, agora a gente vai falar o seguinte: quais são as lesões causadas por projéteis de armas de fogo que a gente chama de alma raiada? Professor Rodrigo, o que é uma alma raiada? Você vai entender aqui comigo. Quando uma arma de fogo ela é produzida, ela tem uma particularidade dela, tá? O que a gente considera uma alma raiada? Alma raiada são armas que têm pequenas estrias dentro do cano, perfeito? Então ela tem como se fosse, geralmente, armas de longa distância, elas têm como se fosse vários risquinhos dentro da boca do cano da arma, que é por onde esse disparo ele vai girar e com aquela propulsão que aconteceu, quando você dá o disparo, né, tem aquela descarga de energia. Então a bala ela vai rodar, vamos dizer assim, pelo cano da arma, e isso faz a bala ter uma forma de ir até o alvo muito mais estável, vai estar estabilizado, beleza? Agora, quando não é a alma raiada, é a alma lisa, quer dizer, dentro do cano da arma não tem esses risquinhos, essas estrias, aí são armas que não são adequadas para atirar a longa distância, tá? Geralmente, as armas que não têm alma raiada são armas de fogo para fins recreativos, ou armas de fogo para caça, que você vai atirar numa distância não tão grande, tá? Então tem essa pequena diferença aí. Tem esse espectro de análises quando se trata de ferimentos produzidos por armas de fogo, perfeito? Então, calouros, falando sobre o ferimento de entrada. Ferimento de entrada é a marca inicial deixada pelo projétil, a hora que ele penetra o corpo. A aparência desse ferimento de entrada vai depender muito, com base numa série de fatores. Tipo do projétil, distância do tiro, ângulo, presença de qualquer barreira. Professor Rodrigo, o que é presença de qualquer barreira? A pessoa está usando um boné, por exemplo, e toma um tiro na cabeça. A pessoa está usando um capacete, toma um tiro aí na região do crânio. A pessoa está utilizando um casaco de couro. Então, tudo isso vai vai causar uma reação diferente perante esse disparo, beleza? Tem a questão de trajeto também, o trajeto vai variar, a forma com a qual a pessoa está se vestindo ali também pode fazer o projétil causar diversas lesões, então não existe uma regra clara, tem que analisar tipo a tipo de caso, perfeito?
E aí, calouros, nós temos os elementos do tiro. Nós temos o que nós chamamos de elementos primários e elementos secundários desse disparo, tá? Professor Rodrigo, o que é esses efeitos? Então vamos falar primeiro do efeito primário. O efeito primário, ele se refere ao dano causado pelo projétil quando ele impacta o alvo. Então esses efeitos, eles são resultado da ação mecânica do projétil quando ele supera a resistência do alvo. Tem alguns estudos que são feitos aí desses efeitos e é crucial analisar eles dentro da balística para determinar a dinâmica do disparo, perfeito? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês. Quais são? Vamos examinar, na verdade, cada um desses efeitos de forma detalhada. A gente tem nesse tipo de disparo o que nós chamamos de orifício de entrada, tá? Ou perfuração, se você quiser chamar assim também. Então, o que é isso? É a marca ou ferimento que é deixada pelo projétil quando ele penetra o alvo, tá? Então, a forma desse orifício, desse buraco, entre aspas, vai variar dependendo da trajetória e da distância do projétil. Então, por exemplo, quando é um tipo de disparo perpendicular, esse ferimento vai estar circular, vai estar bem redondinho. Se esse projétil for disparado de um ângulo oblíquo, ou seja, não está certinho, está um pouquinho mais abaixado e o alvo está mais para cima, isso que a gente chama de oblíquo, né? De forma simples. Esse orifício, esse buraco aí da bala, da onde entrou, ele vai ser mais oval, entende? É a mesma coisa de uma folha. Se eu pegar uma folha, acho que não tem exemplo melhor do que esse, porque eu sei que o conteúdo é um pouquinho denso, tá? Olha só, tô segurando a minha folhinha aqui, tá? Imagine que o projétil, ele tá aqui, ó, e ele vem e ele, pum, ele vai quebrar a resistência da folha. Que folhinha resistente, hein? Eu tô nem conseguindo perfurar ela. Então, olha só. Então, perfurou. Perfeito? Obviamente vocês não vão enxergar tão bem quanto eu esse buraco. Mas vai ficar um buraquinho aqui. Agora, se o projétil vem de um outro ângulo, se ele não vier de um ângulo reto, se ele vier de um ângulo meio inclinado, esse buraco não vai estar redondinho. Ele vai estar mais oval. Porque vai meio que rasgar a folha, você está entendendo? Então isso é causado na pele também. Então, quando um perito bate o olho nisso aí, ele já sabe do que se trata, tá? Então, quando esse projétil atinge, ele vai causar ali uma marca bem específica, tá? Nos casos em que o projétil impacta obliquamente, esse orifício ele vai ser oval, só que pode acontecer desse projétil ter sofrido impactos anteriores. Por exemplo, esse projétil bateu numa estrutura metálica e depois acertou o corpo, que a gente chama isso, a grosso modo, de a bala ricocheteou. Então, aí o orifício, ele pode ter uma forma diferente, meio irregular, tá? Então, o que é importante destacar aqui? Que as dimensões desse machucado, desse orifício, nem sempre vão corresponder ao calibre do projétil, por vários fatores, né? Como o ângulo de impacto, o tipo de projétil, os tecidos que a pessoa estava utilizando, né? Que são os tecidos subjacentes, tudo isso vai influenciar o seu tamanho. Agora, vou mostrar algumas práticas aqui para contextualizar, porque não adianta eu tentar ficar explicando sem mostrar a imagem, né? O interessante aqui é trazer essa dinâmica para vocês pegarem aqui o conteúdo, tá? Na balística, nós temos a orla de enxugo, que é isso aí que vocês estão vendo na imagem, né? Então, o que é a orla de enxugo? É quando um projétil, quando ele é disparado, ele vai carregar aqueles resíduos, né, resultantes da sua passagem pelo cano da arma. Então, quando ele impacta um alvo flexível, professor Rodrigo, o que é um alvo flexível? É um elástico? Não, a pele humana.
A pele humana, ela é flexível, ela é elástica. Se você puxar a sua pele, ela vai levantar, certo? Então, quando esse projétil atinge a pele humana, a pele ao redor desse buraco, ela fica limpa, entre aspas, desses resíduos, tá? Forma o que a gente conhece como orla de enxugo. Essa orla, ela geralmente é concêntrica em disparos perpendiculares. Professor Rodrigo, o que é isso? Lembra que eu falei que perpendicular é meio inclinado, tá? E ela pode ser elíptica em disparos oblíquos, tá? Então tem todas essas diferenças aí. Então uma coisa é você atirar reto, né? Outra coisa meio inclinado para lá e para cá. Então tem essa diferença, perfeito? E na verdade eu acabei de perceber que eu troquei, né? O perpendicular e o oblíquo, mas acho que ficou claro, né? Todo mundo entendeu que tudo vai da variação da onde você está posicionado quando esse disparo ele é feito, perfeito? Tonalidade. A tonalidade da orla de enxugo, ela é escura. Por quê? Por causa desses resíduos que são trazidos pelo projétil. Não precisa nem... A gente bate o olho ali e já consegue observar essa liga metálica do projétil que fica presente na pele ali, principalmente se ele for feito de chumbo, tá? Tem mais esse detalhe também. Agora, calouros, falando para vocês sobre quando um disparo é realizado em uma área do corpo que ela está coberta por tecido. Aí, as sujeiras que são carregadas pelo projétil, ela vai pegar naquele tecido e aí a pele vai estar mais limpa ainda. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um estudo de caso de uma entrada de projétil em um boné que tinha ali uma área de material emborrachado, tá? Olha só, tá aparecendo aí no slide para vocês, né? Então, University Indiana. Então, a imagem que você está visualizando ilustra a entrada de um projétil de arma de fogo nessa porção emborrachada. Esse material, devido à elasticidade, ele reage de maneira diferente ao impacto, né, se comparado a outros tecidos ou materiais, por exemplo, mais rígidos, né? Suponhamos que não fosse nessa região principal, que não fosse uma borracha, se de repente poderia ser um brasão de algum outro material, um ferro, um aço, por exemplo, um alumínio, teria tido aí um resultado diferente, tá? Agora, quando um projétil ele penetra um material elástico, igual a esse emborrachado, a área em volta ali do ponto de entrada, ela vai ficar esticada. Por quê? Por causa do impulso do disparo, né? E em seguida ela vai retornar à sua forma original. Esse movimento de esticar e retornar, ele vai resultar na formação de uma área de escoriação ao redor do orifício de entrada daquele projétil, tá? Inclusive na pele humana, esse fenômeno ele também acontece e ele é chamado como anel de Fiske, beleza? Então tem mais uma imagem, mais duas imagens, aliás, para mostrar para vocês aí de tecido, né, de pessoa que foi alvejada e ela estava utilizando um tecido específico. Então aí a gente tem duas imagens bem representativas, tá? E agora falando sobre o sinal de Fiske, ou pode ser chamado também de orla de contusão. É mais conhecido como orla de contusão, tá? É mais fácil você lembrar de contusão do que Fiske. Então, o que é isso? É uma característica muito marcante de ferimentos que são causados por projéteis de arma de fogo. Quando atinge o corpo, esse projétil ele provoca um impacto imenso, mesmo antes de penetrar, e aí ele leva à contusão dos tecidos que estão ali em volta, né? Os tecidos que a gente chama de circundantes. Então, essa contusão, ela forma uma área circunferencial, tá? Uma área redondinha, e essa área a gente chama de orla, ou pode ser de anel também, né? A gente pode chamar de anel, e ajuda os peritos a identificar esses ferimentos por armas de fogo e diferenciar eles de outras lesões, tá?
Calouros, nós temos aí também, na balística forense, a auréola equimótica, tá? A auréola equimótica, o que que ela é? Ela também é um anel. Ah, professor Rodrigo, mas todo tipo de lesão por arma de fogo forma um anel? É óbvio, o projétil não é quadrado. O projétil ele é cilíndrico, ele é redondo, então é impossível que você seja alvejado, a não ser que seja um outro tipo de arma, né? Por exemplo, uma 12, mas ainda são cilíndricos. A diferença é que espalha, né? Vai causar uma área de lesão ali muito maior, porque ela literalmente espalha aqueles pequenos projéteis, né? Aquelas pequenas esferas ali que fazem parte do municiamento. Então, tudo forma essa estrutura de anel. Só que cada uma delas vai ser diferente. Quando você dá um tiro encostado, vai causar um tipo de lesão. Você dá um tiro mais de longe, é um outro tipo de lesão. É um tiro com uma arma específica, de um calibre maior, vai causar outro tipo de lesão. Entrou num lugar, saiu do outro, qual era mais rígido? Vai ter uma entrada e saída diferente. Então, tudo isso são pequenas minúcias que a gente vai identificando quando a gente estuda sobre a balística. E parece besteira, parece tudo igual? Talvez pareça tudo igual, mas a perícia consegue identificar as suas particularidades e é partindo desse princípio que ela entende o que aconteceu e explica as coisas numa ordem cronológica, tá? Então isso é importante de você saber. Falando sobre a auréola equimótica, tá? O que que ela é? Ela é um anel de descoloração que se forma ao redor de um ferimento de entrada causado por um projétil de arma de fogo, tá? Ela é basicamente uma equimose, um hematoma, um machucado. E ela acontece por quê? Porque os pequenos vasos sanguíneos que tem abaixo, um pouquinho abaixo da nossa pele, eles se rompem, né, devido àquele trauma que foi causado pelo impacto do projétil. Então, a presença dessa auréola equimótica indica que houve dano vascular no local, que levou à liberação de sangue naquele espaço, né, dos tecidos ali adjacentes. E esse fenômeno, aí que está o pulo do gato, esse fenômeno ele é mais comum em tiros disparados de curta ou média distância, tá? Professor Rodrigo, como que eu determino se o tiro foi dado de longa distância ou curta distância? Como faz a determinação da distância do tiro? Fazendo análise, tá? Então, a análise das características de um ferimento de arma de fogo, ela vai estabelecer o que aconteceu naquele incidente, tá? Uma das coisas mais críticas é a gente conseguir entender o que pertence ao quê. Tem que ter congruência as coisas, né? O cadáver aqui tá com uma marca que claramente foi um tiro encostado. Mas tem que ver se as outras, né, circunstâncias também levam a essa explicação. Perfeito? Então, o que acontece quando um tiro é dado encostado? E o que a gente considera como um tiro encostado? É quando a boca do cano da arma está em contato direto com o alvo no momento do disparo. Essa lesão, esse tipo de lesão de tiro encostado, ela vai resultar tanto da ação do projétil quanto dos gases que são produzidos pela queima da pólvora, tá? Professor Rodrigo, mas o que acontece quando esses gases eles explodem? Vai aquecer drasticamente o cano da arma, ele vai ficar muito quente, tá? Muito quente mesmo. Em tiro de curta distância, ainda que a arma não esteja em contato direto com o alvo, o disparo ele vai ser feito numa distância suficientemente próxima para deixar essas marcas, ou lembra que eu falei lá dos efeitos secundários? Vai aparecer os efeitos secundários ao redor da lesão. Agora, quando é um tiro à distância, um tiro longe, nessa situação, só o projétil atinge o alvo. Não vai ter os efeitos secundários que são marcantes, que a gente pode observar nesses disparos mais próximos, tá? Agora a gente vai falar
de uma paradinha que se chama orifício de boca de mina de Hoffman. Que nome bonito, né? Mas é um nominho peculiar. Essa mina de Hoffman é um fenômeno que a gente consegue observar em ferimentos por disparos de arma de fogo, só que quando o disparo é feito em áreas do nosso corpo que tem algum osso bem abaixo da pele, tá? Quando a boca do cano da arma está em contato direto ou muito próximo da nossa pele, e às vezes tem um osso ali por baixo, acontece um negócio muito diferente. O projétil, quando ele é disparado, você já sabe que ele não está sozinho. Ele vai sair acompanhado daqueles gases de alta pressão resultantes aí da queima da pólvora, tá? Em condições normais, esses gases eles se dispersam muito rápido. Então o gás não fica ali. Se você der um tiro agora, daqui a 5 minutos ninguém sabe o que aconteceu, porque eles se dispersam muito rápido, tá? Só que quando eles encontram uma barreira rígida, como nesse exemplo que eu estou dando do osso, esses gases eles não têm por onde escapar imediatamente. E aí o que acontece? Esse encontro do disparo dos gases que estão saindo junto com a barreira do osso faz com que tudo aquilo fique abaixo da pele, tá? Então, infla, né? Infla os tecidos que estão circundantes ali. Então, essa pressão aumenta até que o tecido não consegue mais segurar aquilo e resulta numa explosão localizada. Olha que loucura! Essa explosão, ela cria um ferimento com uma aparência muito característica. As bordas do ferimento, elas são empurradas para fora, elas são evertidas, que a gente chama, e às vezes ela tem uma forma meio estrelada. Por quê? Por causa da maneira bruta que o tecido se rompe, tá? Embora seja um disparo, aquilo foi muito bruto de uma vez, então causa esse tipo de ferimento que vocês estão apreciando aí no slide, beleza? Bom, calouros, é sempre bom a gente observar o osso que está ali por baixo. Por quê? Porque ele vai ter um contraste. O osso ele vai apresentar um orifício de entrada que foi causado por esse projétil, só que aí já vai ser regular, bem definido, tá? Isso acontece por quê? Porque ao contrário dos gases, o projétil ele tem uma trajetória direta e focada. Quando a gente examina esse ferimento, a gente consegue identificar essas características da mina de Hoffman, tá? Então, bateu o olho ali, geralmente é um orifício limpo e preciso no osso, tá? Sempre no osso. Então, bateu o olho, já sabe mais ou menos explicar como que aquela lesão foi causada. Então, vocês percebem que é muito mais profundo do que só, tá machucado de tal jeito, tá machucado de outro jeito, acho que é calibre 38, acho que é ponto .40. Então, não é só isso, explica muita coisa de como foi, de repente, esse combate, né, com o agressor, se a pessoa, de repente, tentou correr. Então, tudo isso vai começando a se encaixar igual um quebra-cabeça, tá? E a partir desse princípio que o perito criminal ele vai começar a construir, fazer uma reconstituição ali do momento de estresse que houve aquele homicídio, por exemplo, tá? Bom, calouros, nós temos aí um outro sinal também que se chama sinal de Werk-Gardner. É muito estranho esse nome, mas também é conhecido como sinal de Pupil-Werk-Gardner. É uma manifestação que a gente consegue ver em ferimentos também por arma de fogo, só que quando a boca do cano da arma ela está em contato direto ou muito próximo da pele. Só que aí nesse caso não tem um osso por baixo, tá? Não tem uma placa óssea. Professor Rodrigo, mas não é a mesma coisa da mina de Hoffman? Não é a mesma coisa, porque na mina de Hoffman
ela é caracterizada pela explosão dos tecidos com o osso por baixo. O sinal de Werk-Gartner, ele é visto em áreas onde os gases têm espaço para se dispersar em uma cavidade, como poderia ser o caso de um disparo na barriga, por exemplo, tá? Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí no slide, é exatamente esse sinal de Werk-Gartner, beleza? Então, dá para ver a diferença, né? No outro, fez ali um arrombamento total. Aí está uma coisa mais concentrada, mas a gente ainda consegue ver essas características, né? Os gases ali que se dispersam na cavidade causam um outro fenômeno aí na superfície da pele, né? Quando esse disparo é feito, a extremidade quente da arma, principalmente a parte ali da boca do cano, ela deixa essa queimadura no local do impacto, tá? E essa marca vai reproduzir o desenho da boca do cano da arma. Perfeito? Fui muito rápido? Vamos supor, vamos explicar de uma outra maneira. Vamos supor que essa garrafa aqui é uma arma. Imagina que ela é uma arma. Se se fosse uma arma e eu encostasse ela na pele e eu desse um tiro, vai ficar o desenho, um tiro encostado, por causa do superaquecimento do cano, vai ficar exatamente o desenho dessa parte aqui da frente. E se fosse, professor Rodrigo, a parte menor da garrafa ia fazer exatamente o desenho, se fosse encostado exatamente o desenho dessa parte menor. Professor Rodrigo, mas e se for igual aquelas armas de filme, né, que tem um cano maior em cima e um caninho menor por baixo? Tipo isso, né? Deu o tiro encostado, vai ficar o cano maior aqui em cima e o menorzinho embaixo. Então você vai bater o olho e você vai falar assim, cara, esse tiro pertence à arma tal, que foi encontrada na cena do crime. Então, ela foi utilizada. Por que é importante saber disso? Porque às vezes na cena do crime tem não um tipo de arma, às vezes tem 5, 6 tipos de arma. Tá? Não dá para saber. Hoje em dia pode acontecer de tudo, tá? E aí você consegue associar. Se for um tiro encostado, você associa qual ferimento foi causado por qual tipo de arma e qual calibre. Perfeito? Então, tudo isso é para ajudar a explicar, né, essas questões aí práticas dentro do âmbito balístico forense. Show? Tá muito complicado, calouros? Tá muito difícil? Eu sei que o assunto é denso, eu sei que é meio difícil de entender mesmo, mas não tem segredo, tá? Calouros, nós temos aí também o que nós chamamos de sinal de Benassi. Sinal de Benassi é quando se refere ao depósito de fuligem ou esfumaçamento. Então, essa fuligem, esse esfumaçamento, ele vai ser observado ao redor do orifício de entrada de um projétil em uma placa óssea. Olha aí de novo a especificidade aparecendo. Vamos ser específicos, não é mesmo? Então, é sempre quando tem uma placa óssea. Esse sinal é característico de tiros onde a extremidade do cano da arma está em contato direto com a pele que cobre o osso. A presença dessa marca é uma indicação clara que o disparo foi feito com o cano da arma encostado no alvo, tá? Aí, mais um diferencial agora. Esse sinal, ele se torna muito, muito específico em situações em que os tecidos moles ao redor daquele ferimento estão em decomposição ou já foram removidos, tá? Mesmo nessas condições, o esfumaçamento no osso, que está por baixo ali do disparo, ele vai ser usado para identificar o local de entrada do projétil e confirmar que o projétil foi feito com a arma encostada no alvo. Professor Rodrigo, não estou entendendo. Vou mostrar uma imagem para vocês justamente desse tipo de circunstância, tá? Junto com isso aí que eu mostrei para vocês, nós temos também o que acontece, que é a necrose coagulativa térmica.
próprio nome já se diz, né? Necrose coagulativa térmica ela é causada pela exposição do tecido ao calor. Se você esquentar muito, se você colocar sua mão no fogo e deixar lá, você vai ter uma necrose térmica, tá? Vai queimar o seu tecido, perfeito? Quando a gente fala de arma de fogo, essa necrose ela é causada pela chama e pelos gases superaquecidos que são expelidos da boca do cano quando tira disparado, tá? Só que quando a boca da arma não está diretamente encostada no corpo, esses gases eles vão escapar e afetar a área ao redor do ferimento. E aí a gente chama isso de zona de chamuscamento, perfeito? Então é onde os tecidos eles são queimados ou chamuscados devido à proximidade desses gases quentes. Agora, se os gases entrarem no ferimento, eles podem causar a morte tecidual por causa dessa ação térmica e leva à necrose coagulativa térmica. Observe muito bem essa imagem que está aparecendo no slide para vocês, porque é exatamente, vocês percebem que tem aí um osso por baixo, né? Bom, se vocês observarem com muita atenção, vocês vão conseguir perceber qual região da cabeça que foi atingida, né? Então, olha bem, a gente consegue observar os dois olhos aqui na parte direita, né, da foto. Então, o tiro foi feito literalmente no meio da testa. Então, tá o osso ali por baixo e a gente consegue ver essa região enegrecida, que é aonde foi necrosado, tá? Então, tem umas regiões aí da pele que estão queimadas também. Então, esse é um sinal característico aí da zona de chamuscamento ou necrose coagulativa térmica, perfeito? Calouros, esse tipo de lesão que vocês estão vendo aí, ele está num cadáver, beleza? Qual que é a função do perito quando ele está na cena ali do crime? A função dele é registrar, coletar as evidências e ele poder fazer as anotações, né, e montar o croquis dele, explicando como que aconteceu aquele tipo de situação específica, para que o processo avance. Porém, tem uma outra fase da perícia que não é o perito criminal que faz, que é o exame necroscópico, tá? Mais uma vez, no finalzinho agora da nossa aula, essa aula já está chegando ao fim, mas a gente começa a entender que a perícia está envolvida com muitos outros profissionais. Nesse tipo de caso que vocês estão vendo aí na imagem, o que ia acontecer com esse corpo? Esse corpo iria... Primeira coisa, o perito ia fazer o registro, ia bater as fotos, coletar as evidências. Lembra que eu falei na aula passada o que são consideradas evidências? A gente tem aí as evidências que são físicas, tem as biológicas, então tem uma série de coisas. Ele vai coletar e aí ele vai fazer análise disso lá no IML, por exemplo, não vai, tá? Ele vai mandar para o laboratório. Se precisar fazer uma análise de um tecido específico, de um fluido específico que apareceu na cena do crime, ele vai mandar para um profissional específico. Lembrando que a gente tem o cara da química forense, né? Que ele vai ver ali os componentes. De repente foi achado alguma composição química na cena do crime, não sabe se é droga, foi achado um pó lá, por exemplo, não sabe se é cocaína, não dá para saber, vai mandar para o laboratório vai responder alguma coisa, olha, essa substância que você encaminhou aqui para a gente fazer análise, ela é a substância X. E aí o perito ele vai juntar essas partes, ele meio que faz um intermédio dessa parada. Ele vai juntar, ó, o laboratório respondeu que isso aqui é tal coisa. E o cadáver? O cadáver vai para o IML, tá? E o que é bacana? Lá no IML, tem gente que acha que o perito vai pegar e vai fazer a necrópsia também. E não faz, né? Já tem o profissional da necrópsia justamente para mexer no cadáver. Então, o perito vai fazer a análise do ambiente, vai fazer o registro, mas a parte interna do cadáver vai ser analisada, que é o exame necroscópico,
né, que é feito por um médico legista em conjunto com auxiliar ou técnico de necrópsia, que aí vai entender outras circunstâncias. Professor Rodrigo, que outras circunstâncias são essas? O perito já explicou mais ou menos como aquilo lá aconteceu. Aí a gente precisa pautar como que aquela pessoa reagiu, ou tentar entender como ela foi a óbito. A gente já sabe que ela tomou o tiro, isso é claro, perfeito? Mas, quando a gente fala de medicina legal, a gente precisa entender que a medicina legal ela não quer saber só o como aconteceu, ela quer saber tudo, tudo. Como foi recepcionado esse projétil dentro do corpo da vítima? Como essa pessoa morreu? Ela teve uma parada cardiorrespiratória primeiro e só depois ela foi a óbito? Né? O que, que rolou? Então, o exame necroscópico ele vem exatamente com essa função, para até porque, dependendo da gravidade do que aconteceu ali quando essa pessoa recebeu o disparo e foi a óbito, tudo isso vai acrescentar na pena, né, daquele indivíduo que está respondendo ali o processo. Uma situação é você dar um tiro numa pessoa, outra coisa é você dar 10, outra coisa é você dar 30. Então vai ocorrendo um processo vai agravando, né, a situação ali da pessoa que está sendo investigada. Então vai ver, nesse caso específico que eu estou mostrando, foi um tiro na região aqui da testa, né? Então afetou o cérebro, perfeito, afetou, tá, mas quais órgãos ali que foram afetados também? De repente, devido ao impacto com o osso, ricocheteou esse projétil desceu para algum lugar, porque às vezes isso acontece, a pessoa toma um tiro na cabeça e a bala ela desce, porque ela ricocheteia devido à ação do osso, que é rígido. Então tem várias questões que são explicadas. Então, o corpo ele vai para o IML, aí vai ser feito o exame necroscópico, que basicamente é a necrópsia. Tem gente que chama de autópsia também, mas a forma correta de se falar é necrópsia. E aí vai fazer a identificação desses projéteis dentro do cadáver também, porque o projétil entrou, tá com 8 marcas, por exemplo, de bala, mas só tem 6 projéteis dentro dessa pessoa. Cadê o resto? Não tem, por exemplo, saída, só tem entrada. Então só tem lesão de entrada do projétil, mas saída não tem. Então, peraí, tem 2 projéteis que a gente precisa achar aqui dentro do corpo, e a gente precisa ver qual foi o trajeto dele dentro do corpo. Então, tudo isso são coisas que vão sendo unidas ao longo do processo investigativo, e aí sim o perito ele conclui o seu processo de investigação, juntando tudo isso num dossiê, vamos dizer assim, para entregar na mão de um juiz para que ocorra uma sentença justa, uma sentença íntegra e dentro da realidade do que se espera desses profissionais aí que vão estar conduzindo o caso. Beleza? Calouros, eu espero, francamente, que eu tenha conseguido transmitir a informação da melhor maneira possível para vocês. É um esforço, porque é um conteúdo muito técnico, tem muitos nomes que não fazem parte da realidade do dia a dia de vocês aí. Então a gente busca, vamos dizer assim, filtrar esses termos para deixar o mais simplificado possível para que você tenha a oportunidade de estudar sem ter uma grande barreira, porque a gente busca simplificar toda essa linguagem para que você possa aprender sem grandes problemas, embora, né, tenha pessoas aqui também que já são peritos da área, tem muito perito aí que me assiste também, tanto perito criminal quanto judicial. Então a intenção não é ensinar peritos, né? Alguns inclusive me mandam mensagem lá nas redes sociais agradecendo, falando que estavam fazendo reciclagem com o meu conteúdo, e é muito legal mesmo, né? Porque na Cadepol, que é a Academia de Polícia, muita coisa é vista, mas às vezes acaba ficando perdida lá no fundinho da memória. Então a intenção é trazer para pessoas que de fato não conhecem, né? Ou querem reciclar o conhecimento. E se não, né? Eu estaria dando aula aí para uma universidade, né? Para pessoas que estão buscando uma formação, de repente uma pós-graduação em balística forense. Aí não, aí é outro conteúdo, é uma coisa, né, de muitos meses.
Aí a gente consegue ter uma outra dinâmica de profundidade do conteúdo, beleza? Se você chegou até aqui, já não esquece de bater aquela foto, postar nos stories do Instagram e me marcar que eu vou repostar todos os stories que me marcarem lá, calouros, porque a gente precisa induzir o máximo de pessoas possível a estudar. Estudar não precisa ser uma coisa chata, tudo depende do instrumento que está transmitindo a informação, beleza? É isso, calouros. Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você sacrificou alguma coisa para estar aqui comigo e eu fico imensuravelmente grato. Calor, muito obrigado pela sua paciência. É isso aí. Forte abraço e até a próxima.